Pronto, já estamos gravando então, tá? Aula. Então, vocês já disseram que o exercício já está aparecendo na tela, né? E o áudio está bom, então vamos iniciar a correção. Uma outra coisa importante se tiver alguém, porque tem algumas pessoas que não aceitaram o convite anteriormente, aí no decorrer da aula pedem autorização. Como eu vou estar com a tela do exercício, para não ficar interrompendo a todo momento, como a aula está sendo gravada, então depois essas pessoas que não conseguiram ver desde o início da aula, elas depois vão ter acesso no AVA para pegar o início da gravação, ok? Então vamos fazer a resolução do nosso exercício anterior. Aqui nós temos já alguns itens que já foram, né, lançados no nosso balanço orçamentário. Nós fizemos, né, na aula anterior o lançamento da LOA, né? Então tá aqui, ó. Da Lei Orçamentária Anual, receitas correntes e receitas de capital previstas e despesas correntes e despesas de capital fixadas. Então esse valor que está aqui da Lei Orçamentária Anual vai ser o nosso inicial da receita, previsão inicial da receita e dotação inicial da despesa. Então, a dotação fixa prevista e a dotação fixada. Então, nós temos aqui de receitas correntes, 1.450, receitas de capital, 700, e no lado da despesa, sempre as informações relativas à LOA vêm nesse grupo aqui, ó, dos créditos orçamentários e suplementares. Despesas correntes, 1.450, e despesas de capital. Já tinha informado uma questão para vocês. Sempre, então, já após o lançamento do que foi previsto na LOA, no ponto de vista aqui do lado da despesa, vocês, já que nos créditos adicionais especiais e extraordinários, já coloquem aqui um tracinho, né? Para saber que nada mais vai ser lançado nessa coluna de dotação inicial. Porque nessa coluna de dotação inicial, somente o que está previsto na LOA, correto? Então, para evitar que depois vocês façam algum lançamento, quando da abertura de um crédito adicional, nessa coluna aqui, ó, de dotação inicial da despesa. Porque, volto a dizer, nessa coluna de dotação inicial, vocês só vão registrar as informações que estão aqui previstas na LOA. Por quê? Porque os créditos adicionais, seja eles especiais ou os extraordinários, eles vão ser abertos no decorrer da execução orçamentária. Então, friso que coloque um traço aqui para evitar, né, depois de fazer um lançamento de forma indevida nesta coluna, ok? Dando sequência, então agora os lançamentos referentes à execução orçamentária. O primeiro evento já registrado, né? Receita de impostos arrecadadas via banco. Vocês vão perceber que nesse exercício tem essas informações, ora via banco, ora via caixa. Nesse momento, essa informação ela não vai ser relevante, porque o que vai ser relevante é saber se a receita está sendo arrecadada ou a despesa empenhada. Porque quando nós formos elaborar outro demonstrativo contábil, utilizado na contabilidade pública, que é o balanço financeiro, essa informação aqui via banco, via caixa, vai ser importante para a gente classificar dentro das disponibilidades em qual conta está sendo feito a transação, seja um recebimento, seja um desembolso, seja via caixa, seja via banco. Mas, volto a dizer, nesse exercício, essa informação não é relevante. Então, nós tínhamos feito esse lançamento já, por isso que está aqui em amarelo, receita de impostos arrecadadas. Então, lançar aqui o tipo, né, alguns lançaram aqui receitas tributárias, impostos, está correto, né, porque impostos é do grupo de receitas tributárias. Mas muitos lançaram assim, impostos, não tem problema nenhum. Aí vocês vão ter que classificar. O imposto é uma receita corrente ou uma receita de capital. Está aqui classificado, é uma receita corrente. Foi arrecadado,
Então, vem na coluna de execução da receita. O segundo lançamento aqui, ó, receita de operações de crédito. O importante é a classificação. Receita, então arrecadação, né? Na coluna da execução, de receita arrecadada. Operações de crédito é classificado como uma receita de capital. Tá? É importante vocês, caso tenham dúvida, voltarem àquele tópico de classificação de receita e de despesa, porque esse conceito é importante ter. Receitas correntes são as provenientes de impostos, tributos, né, contribuições de melhorias. Então, dependendo da natureza, ela vai ser corrente ou de capital. Então, faz-se necessário fazer essa leitura desse conteúdo. Quanto que foi aqui a nossa receita? Tem mais gente querendo entrar aqui, só um minutinho, liberei. Quanto que foi a nossa receita de operação de crédito? 550. Então, na coluna de operações de crédito, execução, 550. Pelo até agora, gente, qualquer dúvida, vocês podem estar fazendo a interferência aí, tá? Abram o microfone e coloquem a dúvida de vocês. Receita de juros. Receita de juros também é uma receita corrente, do grupo de outras receitas correntes. Então, juros, valor de 150. Então, receita arrecadada no valor de 150. Próximo evento, receita de alienação de bens. Alienação, toda vez que a gente fala em alienação na administração pública, é a venda, é o desfazimento de um bem. Então, toda vez que a administração pública vende um bem, seja ele móvel ou imóvel, a receita da venda desse bem é classificada como alienação de bens. É uma receita de capital. Então, nós vamos lançar aqui no grupo de receitas de capital. Valor de 80, né? Sequência. Receita de serviços. Receita de serviços é do grupo corrente, né? 110. Então, vamos lançar aqui. Serviços. Bem arrecadada, né? Arrecadada a execução da receita. 110. Outro evento, despesa orçamentária empenhada, do grupo de pessoal. Então, já começamos aqui no grupo de execução da despesa. Sempre, quando se falar orçamentária, despesa orçamentária, é desse grupo aqui, ó, créditos orçamentários, que vem junto com o grupo dos créditos adicionais suplementares. Temos aqui do lado da despesa mais estágios que do grupo de receita. Então, a despesa nós temos, quando é feita a execução da despesa, a execução é pelo fato gerador, regime de competência. Empenhou, já considera como a despesa executada. Depois temos os grupos aqui das despesas liquidadas e das despesas pagas, que nesse momento, nesse exercício, não está aqui evidenciado. Okay? Grupo de pessoal. Aí eu vou ter que classificar despesa corrente ou de capital. Lembrando, despesas correntes são aquelas destinadas ao custeio, à manutenção da atividade pública. Então, pessoal, pagamento de tarifas, material de consumo, que engloba combustíveis, medicamentos, material de expediente, material de informática, enfim, diárias, os encargos relacionados à folha, todas essas despesas, elas são consideradas despesas de custeio, de manutenção. Então, essas despesas são classificadas como despesas correntes. Então, aqui, nós vamos lançar o grupo de pessoal, voltando aqui, quanto é que foi? Feito o empenho, 800. Então, foi empenhado no grupo de pessoal, na execução, 800. Dando continuidade, o próximo lançamento é despesas orçamentárias empenhadas, aquisição de material permanente.
Então, fiquem sempre atentos na classificação do que está sendo executado. Às vezes, pela semântica, né, se confunde material permanente com material de expediente, né? Material permanente é imobilizado, material expediente é de consumo. Então, no caso aqui, de material permanente, de imobilizado, R$ 320, ele vai ser classificado como despesa de capital. Material permanente. Valor de 300, né? 320. Então, vamos lançar aqui 320 em execução. Deixa eu só ir um momentinho aqui no chat para ver se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta. Não, nenhuma pergunta. Então, deixa eu voltar aqui para o exercício. Então, dando continuidade, já tínhamos feito esses lançamentos, né? Na aula que eu corrigi o outro exercício e comecei a passar as diretrizes desse exercício. Aqui, o evento de número 8, crédito extraordinário aberto, despesa corrente. Então, está sendo aberto um crédito adicional. Os créditos adicionais, eles podem ser suplementares, especiais e extraordinários. Foi o caso desse crédito aqui que foi aberto. Foi aberto um crédito, uma dotação no montante de 30. Aquilo que eu disse já para vocês. Alguns lançaram aqui nessa coluna de dotação inicial. Nessa coluna de dotação inicial, nós só vamos lançar as despesas que foram previstas na lei orçamentária anual. Qualquer crédito adicional aberto, ele vem na coluna de dotação atualizada. Tá? Então, por isso que nós fizemos aqui a abertura do crédito. O valor de 30 de despesas correntes. Dando sequência, essa despesa corrente empenhada foi para que tipo, né, de despesa? No caso aqui, aquisição de medicamentos, material de consumo. Então, está aqui, ó, aquisição de medicamentos. Foi aberto o crédito. Compartilhe a tela para nós, não está aparecendo. Oi? Pode falar. Pô, não? Compartilha a tela aí para nós, não está aparecendo. Não está aparecendo não, de novo? Ah, tá, então vamos lá, porque eu saí para ir no chat. Não. Então vamos lá. Opa. Vamos ver o que ocorreu aqui com esse compartilhamento. Voltou ou não? Voltou? Sim, voltou. Ah, tá. É que para alguns disseram que realmente estava aparecendo ainda. Também não sei o que houve, porque não estava interrompido o compartilhamento. Mas, enfim. Importante que está ok agora, né? Então, dando sequência aqui, ó. Crédito extraordinário aberto, despesa extraordinária empenhada e despesa extraordinária liquidada. Esse lançamento nós já tínhamos feito. Então, a abertura do crédito nessa coluna de dotação atualizada, o empenho da despesa na coluna de execução e a liquidação na coluna de despesa liquidada. Então, vocês percebam que aqui está feito o lançamento do tipo da despesa e o totalizador aqui da categoria econômica, que é o caso de despesa corrente. A gente poderia ter outras despesas aqui que alterariam esse totalizador. Então, a gente sempre vai fazer apuração nesses totalizadores por categoria econômica, seja aqui no crédito extraordinário, seja no crédito especial, ou seja aqui nos créditos orçamentários e suplementares. Tá? Então, volto a dizer, a abertura do crédito, o empenho e a liquidação. O outro evento é despesa orçamentária empenhada, amortização da dívida. Volto a dizer, assim como na receita,
é importante vocês estarem estudando a classificação, algo que a gente já começou a trabalhar desde o orçamento público, né? Caso tenha alguma dificuldade, no material do AVA tem lá o tópico de despesa e de receita pública. Aí vocês estudem a parte de classificação. Amortização da dívida, quando eu amortizo uma dívida, percebam aqui, ó, que na coluna da receita houve um lançamento de uma operação de crédito. Na administração pública, a gente chama de operação de crédito os empréstimos formalizados, né? Então, nesse caso aqui da despesa, eu estou amortizando, pagando parte do principal desta dívida. Então, se a operação de crédito é uma receita de capital, quando eu faço a amortização, isto é, pago parte desse empréstimo, a contrapartida, o desembolso vai ser uma despesa de capital. Ação. Negrito aqui. O valor de, vamos voltar aqui, 200. Então, foi feito o empenho, o valor de 200. Alguns podem se perguntar, mas professor, nessa coluna aqui você está lançando direto a execução, não tem nada na dotação atualizada, porque são os créditos orçamentários e suplementares. Ó. Nós já lançamos aqui a dotação inicial. Se não houver nenhuma alteração da despesa, eu vou repetir esses valores da dotação atualizada, da dotação inicial, perdão, na coluna da dotação atualizada. Agora, se houver um crédito, por exemplo, um crédito adicional suplementar, um crédito que aumente esta dotação inicial, logo eu vou alterar essa atualizada colocando o valor da inicial mais o valor do crédito que for utilizado para abertura, tá? Mas, por enquanto, eu não tive nenhum evento dessa natureza. Dando continuidade, o lançamento 12, despesas orçamentárias empenhadas, serviços de pessoa física. Então, toda a parte de prestação de serviços, ele é uma despesa de manutenção. Prestação de serviço aí não está especificado, mas podia ser um contrato de limpeza, um contrato de vigilância, uma pequena adequação elétrica. Então, todos os serviços, pessoa, seja física ou jurídica, são classificados como despesas correntes. A única diferença, pessoa física através de CPF e jurídica através de CNPJ, né? Valor de 110. O outro lançamento 13, despesas orçamentárias empenhadas, serviço de pessoa jurídica, acabei de falar, né? A classificação de prestação de serviços continua sendo despesa corrente. Valor de 200. Outro evento, evento 14, despesa orçamentária empenhada, aquisição de material de consumo. Expliquei anteriormente, material de consumo é tudo que vai ser utilizado para manutenção da máquina pública. Então, material de consumo pode ser medicamento, material hospitalar, material de expediente, material de informática, valor de 140. Também é uma despesa corrente. Despesa orçamentária liquidada, pessoal. Então, aqui começamos com a liquidação, 750. Foi empenhado 800 e foi liquidado 750. Então, na coluna de despesa liquidada. Despesa orçamentária liquidada, aquisição de material permanente, 320. Material permanente, ó. Foi empenhado 320, está sendo liquidado o valor total de 320. Despesa orçamentária liquidada, amortização da dívida, 200. Foi empenhado 200 e está sendo liquidado o mesmo montante, o valor de 200.
Despesa orçamentária liquidada, serviço pessoa física, 110. Empenhou 110 e estamos liquidando 110. Despesa orçamentária liquidada, via banco, serviço pessoa jurídica. Volto a dizer, ó, essa informação via banco, via caixa, no momento não influencia. Empenhou 200 e liquidou o valor 200. Despesa orçamentária liquidada via banco, material de consumo, 140. Empenhou os 140 e liquidou os 140. Lançamento 21 nós tínhamos feito anteriormente, né? Que é o recebimento de calção. Como aqui está recebimento, obviamente o registro se daria do lado da receita. Mas a calção, nós já explicamos na aula anterior, que é uma receita extra-orçamentária, porque a calção é um recurso que é dado como garantia para o cumprimento de um contrato pelo credor que está transacionando com a administração pública. Logo, esse recurso que é dado como garantia, a administração pública somente tem a guarda. Ela não pode se apropriar dessa calção para gerar uma despesa. Essa calção, após a empresa cumprir com todas as fases de execução do contrato, vai ser devolvida para a empresa. Então, aqui, esse registro que foi feito de recebimento de calção, quando da devolução, vai ser uma devolução de calção, vai ser uma despesa extra-orçamentária. Então, o seu recebimento é uma receita extra-orçamentária e a sua devolução vai ser uma despesa extra-orçamentária. Já vimos que a movimentação extra-orçamentária, ela não entra no balanço orçamentário. Ela só será efetivada em outro demonstrativo contábil, que é o balanço financeiro. Então, nesse momento, este evento não gera registro no balanço orçamentário, não vem aqui para o lado da receita, tá? Porque na receita, somente recursos do Código de Administração Pública posso utilizar para gerar uma despesa. E é o mesmo entendimento do lançamento 22, que é um pagamento de restos a pagar. Pagamento seria, obviamente, registrado na despesa, desembolso. Se houve o pagamento, na coluna de despesas pagas. Mas o restos a pagar, o que é o restos a pagar? Nós já tratamos isso já 2 aulas atrás, né? Na aula anterior, voltamos a trabalhar esse conceito. O restos a pagar é o montante das despesas empenhadas menos as despesas liquidadas. Esse valor de restos a pagar vai ser inscrito no balanço financeiro como um ingresso, como uma receita. Então, quando da apuração do restos a pagar, ele é receita extra-orçamentária. Quando é feito o pagamento do restos a pagar, ele sai como uma despesa extra-orçamentária. Então, esse registro também não é efetuado no balanço orçamentário, somente no balanço financeiro. Esses 2 eventos aqui não são registrados no balanço orçamentário. Um porque é receita extra-orçamentária, outra porque é despesa extra-orçamentária. Tá? Tranquilo? Um momento, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no nosso chat. Então, beleza. Aceito o Wesley, o Francisco, né? Já aceitei o Wesley ou não? Não tem mais nada pendente, não. Acho que já aceitei, né? Tá travando? Travando o quê? O áudio? A imagem? Tá boa? Tá boa? Tá bom o áudio? Bom, então vou entender que tá bom o áudio. Vamos voltar lá para o nosso exercício. Então, feito isso, feito o registro, tanto da execução da receita quanto da despesa,
nós já podemos fazer a apuração deste nosso balanço orçamentário. Não teve nenhuma alteração da receita, né? Não teve uma atualização da receita. Então, o mesmo valor da receita prevista vai para a coluna de previsão atualizada da receita. Aqui, como eu disse anteriormente, já tinha dado na orientação do exercício, a gente vai apurar, fazer a apuração das receitas correntes nesse totalizador aqui. Então, agora eu vou somar, né? 1.150 com 150 com 110. 1.410, né? Se a receita, para apurar o saldo, eu vou confrontar essa coluna da receita arrecadada com a receita atualizada. Como a receita foi menor, a execução da receita foi menor do que a receita atualizada, logo ocorreu o que nós chamamos de frustração de arrecadação. A receita arrecadada foi menor do que a prevista inicialmente. Do ponto de vista das receitas de capital, também não houve alteração. Vou fazer o somatório, né, das duas receitas de capital. E aqui ocorreu também uma frustração de arrecadação, não é isso? A receita arrecadada, ela foi menor do que a receita inicialmente prevista de capital, no montante de 70. Correto, gente? Vamos para a despesa. Houve alteração dos créditos orçamentários suplementares? Houve abertura de um crédito? Houve uma anulação de dotação? Não. Não tem nenhum evento dessa natureza. Então, mesmo valor que estava previsto inicialmente vai ser o da dotação atualizada. Deixa eu ver se tem alguém mais comentando aqui. Não, né? Tranquilo até agora, gente? Vocês estão bem quietinhos? Então, vamos lá, agora somar a execução da despesa, 800 mais 110 mais 200 mais 140. Chegamos ao montante de 1.250. As despesas liquidadas. Chegamos ao montante de 1.200, né? Vou confrontar da mesma forma que fiz na receita para apurar o saldo da despesa, coluna C menos B, a coluna da execução da despesa empenhada com a dotação atualizada da despesa. 1.250 menos 1.450. Logo aqui nós tivemos uma economia orçamentária de 200. Quando ocorre economia, a gente evidencia entre parênteses, né? Na despesa de capital, vemos a atualização da despesa, sem nenhuma alteração, então nós repetimos o valor. Execução deu um montante de 520. Na liquidação, o mesmo montante de 520. Logo aqui eu vou confrontar 520 menos 700. Então, ocorreu também uma economia orçamentária de 180. Não tivemos nenhuma movimentação nos créditos especiais. Nos créditos extraordinários, nós tivemos somente essa despesa corrente, que nós vamos fazer o confronto, o empenhado, empenhado com atualizado. Então, foi um resultado nulo. Posso colocar zero, posso escrever nulo, tá? Agora vamos para a apuração do déficit e superávit, né? Opa, perdão, antes nós temos que fazer a apuração da soma aqui, né? Fazer a apuração da soma. Então, deixa eu só diminuir um pouquinho a resolução. 1.450 mais 700. 2.150, né?
Na atualizada 2.150 também. A execução, 1.410 mais 630. 2.040. E aqui, na coluna do saldo, posso fazer das duas maneiras, né? Ou confrontar C menos B, ou fazer o confronto dos dois saldos, das receitas correntes com receita de capital, né? Menos 40 com menos 70, menos 110. Indo aqui para as despesas, também nós temos aqui o total de 2.150. Eu vou somar aqui, ó, despesas correntes com despesa de capital. Volto a dizer, tiveram alguns que fizeram a abertura do crédito extraordinário aqui nessa coluna, então não deu 2.150, deu 2.180, né? Mas volto a frisar, toda vez que a gente abre um crédito adicional, seja extraordinário ou seja especial, ele vem nesta coluna da dotação atualizada. Agora sim, na dotação atualizada, nós temos o montante de 2.180. Nós vamos levar em consideração esse crédito adicional aqui que foi aberto, correto? Na execução, vou somar 1.250 mais 520 mais 30. Vou ter um resultado aqui de 1.800. As despesas liquidadas da mesma forma, né? 1.200 mais 520 mais 30. 1.750. Lembrando que alguns perguntaram, professor, esse valor aqui da execução tem que ser igual da despesa liquidada? Não, já vimos que não. Aqui são estágios da despesa, aqui é o empenho, aqui é a liquidação. Quando que se dá a liquidação? Quando ocorre o reconhecimento da despesa, quando o credor presta o serviço, entrega um bem e emite o documento fiscal para ser feita a liquidação. Então, muitas vezes o total empenhado diverge do liquidado porque o empenho ele foi atendido parcialmente. Tá? Os outros que estão aqui, o valor empenhado igual ao total da despesa liquidada, é que ela foi reconhecida de forma integral. Então, pode ter o caso, vamos supor, foi feito um empenho para compra de 1.000 caixas de seringa para atender determinado hospital. Aí o prestador de serviço entrega 800. Dependendo do empenho, se for um empenho por estimativa, eu não vou esperar ele entregar o resto para fazer a liquidação. Faço a liquidação parcial do empenho e, quando da entrega do restante, faço a liquidação do saldo. Então, por isso que essa coluna de execução não necessariamente vai ser igual à coluna de despesa liquidada. Vou fazer aqui também o confronto do saldo da despesa, menos 200, menos 380, vai dar menos 180, perdão, vai dar menos 380. Feito, então, o registro da receita e da despesa, que agora, para apurar o déficit ou superávit, eu vou ter que confrontar as respectivas colunas, né? Com exceção da coluna de despesa liquidada e da coluna de despesa paga, ok? Só tomar uma aguinha. Então, 2.150 menos 2.150, perdão, foi o resultado nulo, não foi nem superávit, nem ocorreu o déficit. Eu coloco um tracinho, né? 2.180 de dotação da despesa atualizada, com 2.150 da receita atualizada. Ocorreu um déficit, né? A despesa foi maior do que a receita no montante de 30. Por que ocorreu isso? Foi aberto um crédito adicional. Então, a dotação atualizada da despesa foi maior.
2.040 de receita arrecadada contra 1.800 de despesa empenhada. Então, tenho aqui um superávit, a receita foi maior, no montante de 240. Despesa liquidada, não faço confronto com nenhuma coluna da receita. Aqui eu vou fazer a apuração da mesma forma, ó, C menos B. Então, a coluna C foi o quê? Foi zero, né? Não tem nada aqui. 0 menos 30, um déficit, eu tenho que evidenciar entre parênteses, de 30. Tá? Mesma coisa aqui na despesa. C menos B, 240 menos 0, 240 positivo. E aqui que nós temos a última coluna para, de fato, evidenciar se o nosso balanço orçamentário está correto. A única coluna que vai ter que bater o total da receita com a despesa é essa aqui, ó, no final. Que aí eu vou fazer o somatório. 2.150 com 0, 2.150 com 30, 2.040, e confrontar menos 110 com menos 30, menos 140. Dois mil cento e cinquenta, 2.180, 2.040, a coluna de despesa liquidada não confronta com nenhuma coluna da receita, menos 380 com mais 240, então menos 140. Então, aqui o nosso balanço orçamentário está fechado, correto? Tranquilo? Até aqui, gente, podemos avançar? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Então, não tem ninguém não. Então tá ok. Estou entendendo que vocês estão compreendendo toda a execução do balanço orçamentário. Eu não sei por que baixa adesão das entregas, né? Porque de em torno de 42 alunos, a média de postagem para essa atividade acho que foi de 21 ou 22 alunos, né? Muitos não fizeram. E temos mais uma informação aqui para ser respondida, que é a análise, né, desse balanço orçamentário. Primeiro, qual o resultado da receita? O resultado da receita, ele não é extraído, como alguns fizeram, do total geral. Essa linha aqui de total geral só serve para evidenciar se o balanço fechou. Nenhum tipo de informação vai ser extraído desta última linha de total. O resultado da receita vai ser o somatório do meu saldo de receitas correntes com as receitas de capital. Então, ele está aqui, ó. Qual o resultado da receita? Uma frustração de arrecadação de 110. Ação de arrecadação de 110. Lembrar, gente, que é importante colocar antes o tipo de análise que vocês estão fazendo. Não basta colocar aqui somente 110 negativo. Tem que explicar, né? Frustração de arrecadação de 110. Qual o resultado das despesas correntes? Também já está aqui no balanço orçamentário. Quando eu falo de resultado das despesas correntes, eu vou ter que somar tudo o que foi apurado de despesa corrente. Não somente aqui dos créditos orçamentários suplementares, porque eu tenho despesa corrente nos créditos especiais e tenho despesas correntes nos créditos extraordinários. Então, vou pegar menos 200 e somar aqui com esse resultado do crédito extraordinário de despesas correntes. No caso aqui foi nulo, né? Foi zerado. Então, somente vai prevalecer uma economia orçamentária
200. Qual o resultado da dotação atualizada? Resultado da dotação atualizada, eu vou confrontar a coluna de receita atualizada com despesa atualizada. Ele já está aqui, ó. Se ele foi déficit ou superávit. O que deu na coluna atualizada? Prevaleceu déficit de 30. Então, ocorreu um déficit orçamentário de 30. Qual o resultado da execução orçamentária? Também está aqui no balanço orçamentário. Vou trabalhar com a coluna da execução. Balanço orçamentário. Receita executada e despesa executada. Já está aqui, ó. Foi déficit? Não, foi um superávit orçamentário de 240. E, por último, qual o resultado financeiro? Esse item aqui não pode ser informado, porque a gente está trabalhando aqui no balanço orçamentário. O resultado financeiro só vai ser apurado em outro demonstrativo contábil utilizado na contabilidade pública, que é o balanço financeiro. Então, aqui não pode ser apurado o balanço orçamentário. Certo? Aqui está posto. Esse exercício eu vou estar postando, né, ele como exercício resolvido, lá na aula do dia em que foi disponibilizada essa tarefa. Tranquilo? E aí, gente, dúvidas? Ah, sim, a correção no AVA, vou sim. Vou colocar essa correção no AVA. Deixa eu só interromper a apresentação. E aí, gente, deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. Vou colocar, tá tranquilo. Não tem mais nada não, de dúvidas nenhuma. Tá? Sempre como a gente está fazendo, depois da resolução do exercício, eu coloco lá no dia da aula do AVA. Tá? Ok? Nenhuma dúvida, gente? Vocês estão conectados mesmo? Então a turma tá bem. Professor, Pois não. tem previsão para voltar à aula? Olha, nós recebemos, estamos conversando via grupo de WhatsApp, né? E a gente tem um impasse aí que é o decreto estadual que foi publicado hoje, que coloca a previsão do retorno das aulas no dia 4 de maio, e nós temos aqui um decreto do município de Cuiabá, que coloca o retorno das aulas no dia 10. Várzea Grande ainda não publicou nenhum decreto nesse sentido, mas nós acreditamos que Várzea Grande vai optar ou por essa data que foi estipulada por Cuiabá, né, de dia 10, ou do estado do dia 4. Então, acredito que mais tarde da semana que vem a gente tem essa posição. Mas já fiquem se preparando entre o dia 4 e o dia 10 o retorno. Tá? Deixa eu ver aqui, só voltar ali no exercício. O Matheus... Ok, Raíssa, nada. O Matheus está perguntando. Questão 2, né? Entendi como o senhor rachou 200. Vamos voltar lá. Então, tem que voltar lá. Deixa eu compartilhar novamente a apresentação com vocês. Está aparecendo aí? 2, questão 2, receita de operação, a 2, tá, questão, qual é o resultado das despesas correntes, economia orçamentária de 200, então vamos lá.
Eu poderia ter colocado aqui qual o resultado da despesa corrente, resultado da despesa de capital. Como é corrente, eu estou falando resultado total, eu vou ter que buscar todas as informações que foram apuradas nas despesas correntes. Então, tem que apurar desse grupo, teria que apurar desse grupo aqui, e teria que apurar desse grupo aqui, ó, somatório de todos esses grupos de corrente, tá? Então, como aqui foi nulo e aqui não teve lançamento, então só prevaleceu esse saldo da despesa corrente pelos créditos orçamentários, tá? Agora, se tivesse aqui um saldo, eu teria que acrescer esses 200. Tranquilo, Matheus? Beleza. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Deixa eu só interromper a gravação, que de repente tem alguma questão mais do dia a dia. Deixa eu finalizar aqui nossa gravação, para também não ficar muito pesado o arquivo, né?